Então só vamos. O poder do tempo. Vai ter a mãe de vocês, quando era jovem, tá ligado? E vai ter a mãe de vocês, véia. Toda acabada, véia. É tipo isso o vídeo. Ver as coisas sendo usadas e se desgastando ao longo do tempo tem o poder de nos dar uma sensação que é muito satisfatória. É mesmo. Tanto que já estamos no 5º vídeo dessa série. De Eita. árvores que envolvem tudo que encontram em seu caminho. Comecei certo. Comecei pelo primeiro, então, né? Pelo quinto. Até nossas memórias de infância, sendo destruídas por alguns efeitos bem assustadores. Vem comigo mais uma vez embarcar numa aventura incrível que nos mostra o poder do tempo. Honestamente, eu não sou um grande fã de golfe, mas eu conheço muitas pessoas que ficam muito felizes batendo nessas pequenas bolinhas brancas, E de lá novo e ele. de novo. E isso Lá fica mais ele. evidente que nunca quando damos uma olhada nessa bolinha absolutamente Não dou não. desgastada. Não dou Ela não. está tão desgastada que os Não dou. buraquinhos em sua superfície já praticamente desapareceram. E esses buraquinhos são responsáveis por diminuir o arrasto da bolinha enquanto ela está voando pelo ar, permitindo que ela percorra distâncias maiores. Então, após ser Aí, usada ó. milhares Tô ou aprendendo centenas de coisas que eu nem milhares de sabia que eu ia vezes, aprender. essa velha bolinha já não é mais tão veloz quanto foi no passado. Ganchos e trincos podem ser usados para quase tudo, de assegurar que portas fiquem fechadas a manter portões abertos. Mas o movimento repetitivo feito pelo gancho pode deixar marcas estranhamente satisfatórias, como essa aqui. O gancho Porra. pesado se moveu do mesmo jeito por anos e desgastou um círculo perfeito nos tijolos da parede Aí onde ele foi legal, instalado. mano. Aí legal. Talvez eu devesse ter guardado essa foto para um dos meus vídeos de imagens extremamente satisfatórias. Considerando que as pessoas passam entre 6 e 8 horas todas as noites dormindo no mesmo travesseiro, Ô, me falaram, mano, que tipo, você teria um sono melhor se você não mexer no celular nem no computador 30 minutos antes de você dormir. Ô, fui tentar, mesma bosta. Mesma bosta do que dormir mexendo no celular. Vai, porra! às vezes por anos ou décadas. A maioria das pessoas nem deve se lembrar de limpá-los com a frequência adequada. Eu também esqueço, mas com certeza eu vou correr para lavar o meu travesseiro, depois de ver essa cena horripilante. Esse travesseiro de cima estava no quarto de uma pessoa fumante, que dormia e jogava seu videogame deitado na cama por muitos anos. É o quarto de Cauã. O suor e a fumaça foram gradualmente penetrando no travesseiro com o passar do tempo, que ele Parece um rosto. acabou com uma cor totalmente diferente do travesseiro novo que foi comprado recentemente. Mas é que tá, eu já tive um travesseiro dessa cor aí, mano. E nem era porque eu fumava e ficava no celular. Isso foi muito nojento. Existe um ar de tristeza implícita que cerca as lápides centenárias de cemitérios antigos. A maioria das lápides antigas normalmente é feita de pedra calcária, arenito ou outras pedras macias. E como não tem ninguém para cuidar delas, elas vão erodindo gradualmente através do tempo. Legal. Então, quando o usuário do Reddit, chamado Quietly Smirking, começou em 2022 a procurar o túmulo de um familiar falecido há muito tempo, ele pareceu surpreso ao encontrar em um site chamado findagrave.com uma foto da lápide em um bom estado de conservação. A foto foi tirada em 2006 e postada no site. Legal. No entanto, quando ele finalmente chegou ao local, a mesma lápide estava desse jeito. Não dá pra ver As nada. gravações já estavam tão desgastadas que ele nem mesmo conseguiu decifrar o nome Porra, ele tava procurando... Não, e por que ele tava procurando essa pessoa? Por que ele tava procurando uma lápide de uma pessoa que morreu em 1879? escrito. E o único indicador que aquele era o túmulo correto era o pequeno detalhe circular na parte superior. Considerando que a lápide estava ali meu cu desde do cara. 1879, o desgaste dos últimos 16 anos fica ainda mais evidente. Mas o que teria causado isso? Bom, pode ter sido o aumento na 16? acidez da chuva dessa região. A poluição lançada no ar se mistura com a água condensada, fazendo com que a chuva em algumas regiões do mundo fique mais ácida. E quando ela cai, acaba erodindo as estruturas mais rapidamente, mesmo que elas tenham ficado praticamente Ô, chuvaço da arde, né? Não sei. Ah, não é biólogo, tem uma raiva. tocadas por centenas de anos antes disso. Isso, ou ele Nunca simplesmente vi, está na não, lápide mano. errada. Mas e você? O que acha? Diz aí nos comentários abaixo. Minha vozinha adora um jogo chamado Yahtzee. Esse jogo consiste em lançar 5 dados para fazer combinações específicas, e pode ser bem viciante, como a usuária do Reddit chamada Zial sabe muito bem. A sogra de Zial joga muito Yahtzee e já lançou o seu set favorito de dados Sim, mas- tantas vezes que eles adquiriram um formato e coloração Meu Deus, Ordado. totalmente diferente de um set novo. Eles são tão desgastados que mais parecem feitos Todo torto, mano. Parece meu pinto. de massinha de modelar do que de plástico. Isso é o que eu chamo de dados viciados. Será que se eu der um par desses pra minha sogra, ela vicia no jogo e me dá um pouco de sossego? Ok, eu sei que existem alguns dispositivos domésticos bem tecnológicos, como os aspiradores A minha avó não gosta de sair, não, boy. robôs que limpam a casa sozinhos, mas eu sou um cara simples. E ainda uso uma boa e velha vassoura pra varrer o meu cafofo. E é claro que eu não sou o único, como podemos ver Meu nessa foto. Deus. Essas são 3 vassouras em diferentes estágios. Enquanto a mais ao fundo parece novinha em folha, a que está mais na Ah, mano, foi bem usada, foi bem usada.
A chuva ácida normal, que é por carbono, se não me engano, não é tão forte. A pior é feita de metano. Aí frente parece que nunca parou de trabalhar. Ao que parece, essas 3 vassouras pertencem a uma manufatura, o que explica todo aquele óleo acumulado nas cerdas. Caramba, essa deve ser a manufatura mais limpa do mundo inteiro. No entanto, não deve ser tão limpa quanto a casa dessa pessoa aqui, se esse espanador servir como parâmetro de comparação. É provável que esse espanador tenha sido usado por uma faxineira profissional. E ele foi tão usado para limpar teias de aranha que suas cerdas foram desgastadas até virarem apenas alguns fiapos, se comparado a um novo. Perfeito, quando eu tiver empregada vai ser de jeito aí, ó. Eu vou dar um produto para falar. É pra durar 10 anos, viu? Parece irônico que meu espanador esteja praticamente novo e coberto de teias de aranha. Algumas pessoas apenas odeiam limpar a casa, ok? Sempre que eu vejo uma dessas máquinas de doces em um supermercado ou na lojinha da esquina, eu fico tentado a pegar umas balas pra mim. Eu não fico não, o cara pra caramba vai pegar um chiclete, é R$2 pra pegar um chiclete, velho, da bunda. Mas depois de ver essa foto de uma dessas máquinas numa cidade do interior, eu meio que perdi a vontade, pra sempre. De acordo com um post no Reddit, feito por Owen Detati, esses doces estão no mesmo lugar há anos. O sol derreteu parcialmente as balas, cristalizando o açúcar e removendo os corantes, fazendo as cores vibrantes desaparecerem por completo. E aí? Você botava pra dentro, sai? Você botava pra dentro? Eu aposto que a essa altura, eles estão fundidos em um bloco único e pegajoso. Mas por que o dono dessa loja não esvaziou essa máquina? Porque é um imundo, vai ser ceboso. Bom, parece que um vendedor é encarregado de fazer a limpeza e reposição dessas máquinas. O proprietário não tem a chave para abrir o compartimento. Então talvez o vendedor só apareça quando o dispenser está vazio. E se esse for o caso, eu me pergunto se alguém, algum dia, vai conseguir tirar essa pelota supermassiva de açúcar grudento dali, mesmo adorando doces. Eu acho que nem cai, boy. Tu gira o bagulhozinho, nem cai chiclete daí não, tá tudo apregado. Nem eu teria coragem de comer uma dessas balas. As árvores são um indicador definitivo do tempo. Elas podem prosperar por centenas de anos, lentamente crescendo e ficando maiores a cada dia que passa. Mas quando algo entra em seu caminho, elas não param. Em vez disso, elas começam a crescer ao redor do obstáculo. Às vezes... Parece que a árvore... Parece que eles são... Lá ele, boy. Parece que... Ei, que é isso aí, boy? Entra em seu caminho, elas não param. Em vez disso, elas começam... Parece que ela tá... Que ela começou a comer o ferro, mano. Mó da hora. Só a crescer ao redor do obstáculo. Às vezes, o consumindo... Mas requisito. Por inteiro. Tudo para continuar crescendo. Então, por mais que pareça que essa árvore foi... Mano, olha que foda. Olha que foda, mano. Foi perfurada para acomodar os canos dessa cerca passando dentro dela. Na verdade, é um processo totalmente natural, chamado de tropismo edáfico. E isso não acontece apenas com cercas. Essas árvores levam anos para crescer ao redor de qualquer coisa, como esse hidrante. Parece que essa árvore descobriu que aquele era um ótimo lugar para conseguir bastante água. Dá pra dizer que esse hidrante foi envolvido por uma árvore sedenta. Mas às vezes, itens pequenos podem ser totalmente absorvidos pelas árvores, como esse prego, por exemplo. Graças aos anéis concêntricos, que indicam aproximadamente os anos de crescimento de uma árvore, nós podemos estimar que alguém martelou esse prego na madeira cerca de 25 anos atrás. Mas demorou apenas 2 ou 3 anos para que a árvore absorvesse o prego dentro de si. Parece que o resultado é árvore 1, prego 0. Na minha opinião, a melhor coisa para comer com as panquecas no café da manhã é xarope de bordo. Mas imagine você pegar o frasco do líquido dourado, apenas para encontrar diamantes em seu lugar, como fez a usuária do Reddit chamada Cutely Aware, ao pegar sua garrafa de xarope no refrigerador. Ok, esses não são diamantes de verdade, são apenas pedras de açúcar cristalizado. Esses grandes cristais se formam no xarope de bordo, na mistura de água, açúcar e minerais, quando o líquido está super adoçado ou super saturado. Quando esse xarope super saturado é resfriado lentamente e fica armazenado por muito tempo sem sofrer agitamentos, esses cristais gigantes podem começar a se formar, dependendo da concentração do açúcar e de quanto tempo o xarope fica armazenado. Esses cristais podem recobrir todo o frasco. Esses cristais são tão grandes que deixariam Walter White orgulhoso. Lá na Rússia, na região de Kamchatka, havia uma pequena vila de pescadores, conhecida como Kirovsky. Mesmo que esteja abandonada nos dias de hoje, ela ainda existe, embora as partes construídas muito próximas ao litoral tenham sido demolidas com o passar dos anos, com a força imperdoável das ondas. Se eu passar 2 semanas no litoral, eu passei quantos dias litorando? Diga aí, calma. Do vento. Tirada em 2009, essa foto mostra a frente aparentemente intacta de um prédio de apartamentos construído na beira do litoral. Mas se você der uma olhada do outro lado, ele revela que suas paredes foram esburacadas, deixando pouco mais do que uma fachada de cimento para trás.
Mas essas fotos foram tiradas em 2009. Então, eu me você pergunto quiser. como é que ela está agora, mais de 10 anos depois. Bom, em uma rápida busca pelo Google Maps, eu encontrei esse prédio, que aparentemente é o mesmo das fotos. Ah, e Maria, ainda que continua de pé. prédio? Eu Que tentei prédio? encontrar algumas fotos mais recentes, mas infelizmente não consegui encontrar nenhuma. Mas e você? Conhece alguém que poderia ter Eu mais não vi- eu não informações vi- sobre isso? não vi Se sim, prédio ali, nos mande não. uma mensagem por e-mail. E Eu talvez não vi possamos prédio ver ali, como não, é que boy. está hoje em dia, mais de 10 anos depois. Quando são jovens, a maioria dos gêmeos idênticos não podem ser distinguidos, especialmente Ou não. quando os pais escolhem vesti-los com roupas iguais, desse jeito aqui. Oh, que fofinhas! No entanto, à medida que envelhecem, diferentes elementos ambientais podem fazer com que eles envelheçam de um jeito diferente. Essas gêmeas idênticas de 61 anos de idade passaram por uma diferença significativa de exposição. Que massa, mano. Ó, pra você que não tá ligado, nós que moramos no Ceará, nós chamamos mais fudido, ó. Nós chamamos mais fudido. Aí, ó. Ao sol, Baniraguém, o que foi aí, ao hein? longo dos anos. A irmã da direita ficava exposta cerca de 10 horas a mais ao sol todas as semanas do que a irmã da esquerda. Aí, ó, porque nossa cara é mais ressecada nesse tabaco. Porque nossa cara é mais ressecada. Por causa que o sol vem aí pra alegrar nós. Agora, o sol, mais especificamente sua radiação ultravioleta, pode penetrar na pele e quebrar as camadas de tecido conjuntivo, colágeno e elastina, resultando em rugas mais profundas e manchas escuras na pele. Isso fez com que a mulher da direita parecesse mais velha que sua irmã, mesmo que elas fossem gêmeas idênticas. Só não tomar sol na cara. Mas no Ceará, boy, imagina pra quem trabalha, quem é predeiro, mano. Quem trabalha aí na rua. Me dá um segundinho que eu já volto. Eu só vou ali aplicar um pouco de filtro solar no rosto. Não só é As superestimado. cortinas do tipo blackout que bloqueiam totalmente a luz podem ser bem caras. E para economizar dinheiro, algumas pessoas simplesmente recorrem a pendurar um cobertor grosso em suas janelas. E você pode perceber que esse cobertor fez bem o seu trabalho, porque de um lado ele é preto e do outro ele foi tão alvejado pelo sol que ficou quase completamente branco. A minha toalha tá laranja, mano. Eu comprei uma toalha preta, mas ela fica tanto tempo no sol que ela tá laranja. Esse cobertor ficou pendurado por 8 anos, e durante esse tempo ele absorveu a luz do sol. Então a energia radiante lentamente destruiu as moléculas coloridas do tecido, em um processo chamado de fotodegradação. Nas partes onde a luz do sol estava obstruída, por exemplo, pela moldura de madeira, que ficava bem aqui, continuaram quase perfeitamente pretas. Bom, desde que o cobertor consiga manter a luz do sol fora do quarto, o que importa para é que eu possa sair. dormir até depois do Tá meio-dia, suave. realmente não me importa se é preto ou branco. Tanto faz. Além de ser a série com a música de abertura mais contagiante O de Máscara? todos os tempos, as Tartarugas Ninjas Ah, tá. Mutantes eram personagens de quadrinhos, criados em Pegaram 1984, Máscara. que se transformaram numa franquia de sucesso que continua popular até os dias de Batata. hoje. Eles ganharam animações, programas de TV, videogames, filmes e muito mais. Eu não gosto da Tartaruga Ninja, mano. Tartaruga Ninja é superestimado. E o meu preferido tem que ser o filme de 93, As Tartarugas Ninjas Mutantes 3, um live action de artes marciais, feito por atores vestidos com fantasias bem engraçadas. Mas, infelizmente, o filme não envelheceu muito bem, literalmente. Veja, por exemplo, o traje animatrônico de Leonardo, com sua característica bandana roxa. Bom, em 2019, o traje original foi Leonardo, né? Não entendi nada, ele é de daltônico? Leonardo, com sua característica bandana roxa. Ou fala sério, ele é daltônico, mano? A roxa do Donatello, porra. Bom, em 2019, o traje original foi encontrado em um depósito, onde ficou guardado para apodrecer por quase 20 anos. Meu Deus do céu, isso essa imagem destruiu uma parte da minha infância, com certeza. Os trajes eram feitos de uma mistura de espuma de látex, com as joelheiras e cotoveleiras feitas de couro, junto pica. com dentes e olhos de resina. Então, enquanto a dura resina permaneceu intacta, o látex endureceu e se despedaçou, deixando o traje O dente tão bonito até hoje. em um estado irreparável de deterioração. No entanto, ele ainda foi vendido em um leilão, realizado em 2019, por $15 mil. Tá tudo bem, Leonardo, você ainda é meu favorito, eu Ah. acho. Pô. Mas Leonardo não foi o único animatrônico a sofrer nas mãos cruéis do tempo. Eita! O pequeno mestre verde dos enigmas de Star Wars, Yoda, fez sua primeira aparição em 1980, no filme O Império Contra-Ataca. O boneco Quantos animatrônico shots? foi uma criação do lendário 9. Frank Oz. Mas enquanto seu design original é um ícone eterno da cultura pop, essa máscara de látex Meu- verde está longe de ser o que era em seus tempos áureos. Assim como aconteceu com Leonardo, o látex acabou Comigo? ressecando, Comigo encolhendo, não. enrugando e se despedaçando por Comigo mais de mesmo 40 não. anos. E Comigo se você mesmo acha não. que a máscara sem olhos mentira. é assustadora, E aí? espera só até ver o animatrônico que estava por debaixo dela. Qual o pior? Eu não sei. Enquanto a maioria das coisas
Cara, ainda imita errado, mano. Era pra ele falar, sei eu não. Sei eu não. coisas é desgastada pelo tempo. Algumas podem se acumular, Quer dizer, ele falou certo, né? Ele falou certo, mas o Yoda fala errado. especialmente se você procurar em lugares tipo as calhas, como Oh, fez o ale- usuário do TikTok, Spencer Clay. Além daquele dedo, eu comprei essa bolacha aqui que eu não vou mostrar a marca não, que não estão patrocinando eu. E mesmo que tivesse patrocinando, eu não ia mostrar. Quer dizer, ia, né? Que eu tava sendo patrocinado. Ela é recheio duplo. No supermercado tá dizendo que era R$2,50. Falou que era R$2,50. Me roubaram, porque eu passei, era 2,35 a bolacha normal. Quando passou lá era 3,50. Cadê, mano? Tá, eu sou burro. Eu ainda peguei a bolacha errada. Ah, mano, vai tomar no cu, mano. Eu ainda peguei a bolacha errada, mano. Eu ia pegar um que o recheio era duplo, mano. Meu Deus, aí me roubaram 2 vezes. Ok, à primeira vista, pode parecer que o que ele está removendo é um bloco de sujeira e lodo que foi acumulado com o tempo. Mas na verdade, isso é uma esponja de retenção. Algumas calhas são preenchidas com esse material para impedir que elementos orgânicos como limo e folhas mortas se acumulem nos canos, enquanto a água é drenada pela esponja sem sofrer bloqueios. Uma solução foda. bastante engenhosa É e mesmo. estranhamente satisfatória de assistir à limpeza. É mesmo. Ai, caramba, eu esqueci o nome. Como é que se chama aquele trem... você sabe, aquele negócio que os juízes usam nos julgamentos. E eles batem com isso na mesa Martelo. enquanto gritam, ordem no tribunal. Martelo. Você vai pra cadeia, rapaz. Martelo. O senhor é um fanfarrão. Você não vai passar. É, caramba, eu tenho que lembrar... martelo. Esse é o nome, martelo. Isso explica que, comparada a um novinho em folha, a ponta desse martelo foi batida tantas vezes que ela acabou totalmente achatada de um dos lados. Eu me pergunto quantas pessoas esse juiz já mandou pra cadeia. Mas espera um pouco aí. Esses martelos não são feitos de cobre. São velho de cu, mano. São velho de cu. Não é? A menos que esse juiz queira realmente causar um impacto. Não. Apesar da aparência, na verdade isso é um cachimbo de cobre, usado para fumar. O tabaco é colocado no copinho, O tabaco é posto no cu. aceso, e assim que tenha queimado por completo, as cinzas são batidas antes do cachimbo ser usado mais uma vez. Só que 5 anos, e milhares de batidas do usuário do Reddit chamado Academic Associate 91 fizeram com que a Vou falar pra você que essa bolacha é uma bosta, tá? Meu Deus do céu. Meu... 3,50 nessa bolacha aqui. Que me roubaram. Porque dizia... A marca era... ponta desse cachimbo de cobre ficasse totalmente achatada, se comparada ao novo. E enquanto fumar é um hábito prejudicial à saúde, eu aposto que ficar batendo as cinzas desse cachimbo é bastante satisfatório. Anéis de amarração normalmente são encontrados em docas e portos, e são usados como ponto de ancoragem para prender os barcos no lugar, impedindo que eles escapem com as ondas. Bom, essas coisas são grossas, pesadas e muito bem presas ao chão, porque elas têm que resistir a muita força. Mas isso também significa que ao longo dos anos, elas podem começar a corroer a superfície ao redor de onde estão instaladas, como nesse caso aqui. Mas o anel não só cavou essa marca circular no chão de pedra, ele também desgastou o pino de metal, que o mantém fixo no solo. Cara, parece uma bolacha. Acho que mais alguns anos, e esse anel vai continuar corroendo até chegar nas profundezas. Se você já era nascido no final dos anos Sou não, mano. Sou não, ó. Sou não. 1990, é provável que você se lembre da era de ouro, dos celulares Nokia. Ao contrário dos smartphones modernos, esses tijolinhos tinham baterias que duravam pelo menos uma semana, e geralmente já vinha instalado um dos melhores jogos já feitos até hoje, Snake. E eles também eram tão duros quanto diamante. sim, Pra pô. provar meu ponto, É veja sim, esse Nokia um que dos alguém melhores encontrou jogos, na sim. estrada. Mesmo depois que ele foi jogado no asfalto quente e atropelado por carros pelos últimos 20 anos, ele ainda continua relativamente intacto. E eu aposto que a Caralho! bateria deve estar em Caralho! 80% ainda. Ok, olhando mais de perto, parece que se trata apenas da capinha do celular. Mas ainda assim, a tela não tá nem trincada. Tá Aposto não. que o asfalto em volta vai estragar bem antes que esse telefone. Eu já falei de Giuseppe Pennoni antes, aquele famoso artista e escultor italiano. Não Mas sei. como todo bom artista, sua arte se tornou mais significativa com o passar do tempo. Na parte 2 dessa série, nós demos uma olhada em uma peça chamada Continuerà a crescere tranne che in quel punto, Ave Maria. que é uma série de esculturas de bronze, modeladas a partir de sua própria mão, que foram presas a árvores jovens, que ele começou em 1968.
Conforme as árvores continuaram a crescer, as mãos de bronze constringiram a área, gravando longas marcas de dedos no tronco, onde as mãos estavam segurando firmemente. Oh, legal, legal, muito foda. No entanto, conforme as árvores continuaram a crescer, algumas acabaram efetivamente recobrindo as mãos que estavam presas nelas. Esse é outro caso clássico de tropismo edáfico, e eu acho que o nome da obra vai precisar ser trocado. No entanto, outra peça do Pra fazer isso, Léo. Tu vai com o quê, boy? Tu tem bronze na tua casa? artista, chamada Bifurcazione, faz precisamente o contrário. Criada em 1977, Pennone apresentou um galho de árvore com uma impressão no formato de uma mão gravada. Parecia que Tu tem cu na tua casa? Tu tem cu? Aí tem. ele tinha ficado anos esfregando sua mão na madeira para desgastar uma impressão perfeita de sua mão. Vou jogar não, Apesar de parecer madeira, isso na verdade é uma escultura de bronze extremamente realista feita pelo artista, com a impressão da mão sendo parte dela. Bom, pelo menos ao contrário das mãos de bronze nas árvores, essa peça certamente vai resistir à ação do tempo. Meu pai jura que ele usou a mesma pá pelos últimos 50 anos. Mas se ele tivesse fazendo metade do trabalho desse próximo cara, eu duvido que a pá tivesse durado sequer 50 minutos. À esquerda nós temos uma pá nova em folha, e à direita, uma que foi usada para plantar 90 mil árvores. Durante o decorrer de uma temporada, que dura mais ou menos 4 meses, o usuário do Reddit chamado Agrajag da Mad Bat afirma ter cavado buracos para 90 mil mudas de pinheiros, abetos e picéias, e o esforço fez com que vários centímetros da pá se desgastassem. Cara, eu Caralho. fiquei cansado só de pensar nesse monte de trabalho. Então se eu usar muito meu pinto, ele vai acabar mesmo? Caralho, aí, ó. Aí, ó. Todo mundo tem um assento Ele diminui, o pau diminui, aí, ó. Ferro, ferro, que é ferro, diminuiu. favorito no cinema. Alguns preferem sentar mais à frente, e tem sempre a turma do fundão. Mas esse cinema em específico parece ter um assento que todo mundo quer. Embora o usuário do Reddit que postou essa foto não Meu tenha deixado Deus. claro qual o tamanho desse Meu lugar, ele Deus. mencionou que a cadeira ficava no centro da terceira fila, do fundo para a frente. Talvez esse seja A cadeira, mano. Eu não ia querer sentar aí, não. o assento onde todo bom audiófilo quer se sentar, porque aparentemente os engenheiros de som normalmente ajustam os sons dos filmes para que eles sejam mais impactantes nas partes de trás do cinema. Acho que agora eu também tenho um assento preferido no cinema. Você sabia que a Pepsi nem sempre é marrom? Pois é, acontece que existe uma edição limitada de Pepsi Gold, que existe há mais de 60 anos. Ou pelo menos, eu espero que exista. Caso contrário, essa garrafa de Pepsi dos anos 1950 parece um pouco suspeita. Ok, mesmo que não exista essa tal Pepsi Gold, isso ainda é Pepsi. Já isso aqui não é uma Coca-Cola que foi deixada no Ai, caralho. É mijo. sol por meses, Mijo. mas ainda tem a mesma coloração amarelo-dourado. Agora eu sei o que você está pensando. Tem alguém fazendo xixi nessas garrafas velhas e recolocando a tampa. Mas na verdade, isso é sim um refrigerante. Esse é mais um caso da ação da fotodegradação. Quando deixado exposto à luz solar, a radiação UVA efetivamente alveja o líquido, deixando ele gradualmente amarelo. Eu tô tentando entender a lógica, mano. Porque a Coca-Cola é preta. O sol vem e deixa ela que cor? Malero ou branco. Já quando é nós... Mas nem sempre. Às vezes pode ser só xixi mesmo. Então, se você ver uma garrafa de refri com um líquido amarelo por dentro, não se arrisque. Confie em mim. Eu amo meu cachorro, mas eu me sinto mal todas as vezes que eu uso um saquinho para recolher as suas cacas. Parece ser um desperdício de plástico. No entanto, algumas sacolinhas são totalmente biodegradáveis, como provou o usuário do Reddit chamado Terrence Bogart. Ele havia Aí pela melanina, né, Léo? Tu não é agora pronto. Agora é pronto. encontrado um rolo de saquinhos de cerca de 1 ano e meio atrás, que foi lentamente desintegrando enquanto ainda estava no rolo. E isso porque Na os saquinhos rola? estavam no lugar seco. Se eles tivessem sido molhados, eles já estariam totalmente dissolvidos. Bom, mesmo que eles se degradem com o tempo, eu sempre me esqueço de levá-los quando eu saio com o cachorro, e acabo recolhendo o cocô como que tiver à mão mesmo. Quando você desce para a praia, você espera encontrar 3 coisas: sol, mar e areia. Mas às vezes, você pode encontrar coisas estranhas na praia, como mensagens em garrafas, tesouros piratas perdidos, ou uma grande pedra feita de tijolos. Peraí, como é que é? É isso mesmo, esse é um pedaço de uma velha parede de tijolos vermelhos, que foi gradualmente arredondada por anos de erosão, causadas pelas ondas que banham o litoral. Ok, mas como é que Ficou style, mano. Ficou style. isso veio parar aqui para começo de conversa? Então, ela também está cercada por grandes blocos de concreto, misturado com brita. Então é provável que eles tenham sido usados como quebra-ondas, absorvendo os efeitos da erosão pela água, preservando a linha costeira intacta. Assim, Ficou essa o parede de pênis. tijolos foi gradualmente sendo arredondada com o tempo. Oh, legal Eu me pergunto se depois demais, de muito pô. tempo, a erosão vai transformar essa parede de volta em um único tijolo. Acho que somente o tempo dirá. E um dia virar areia de novo.
Você sabe que eu sempre trabalho duro para trazer vídeos com os melhores conteúdos possíveis. Com certeza. Mas recentemente eu tirei umas pequenas férias na Turquia para um merecido descanso. Enquanto eu estava lá, eu visitei a Capadócia. E embora devesse estar relaxando, eu encontrei uma coisa que eu tinha que compartilhar com vocês. Essas são as chaminés de mano. Não, compartilhe pra você mesmo. Compartilhe só pra você. Fique só pra você, meu parceiro. fada. Elas são um fenômeno geológico, resultado de erupções vulcânicas que cobriram a região com uma manta de cinzas milhões de anos Pô, essa montanha é pica, hein? Cara, essa montanha é pica demais. criando uma camada de rocha macia chamada tufo. No decorrer de milhões de anos, a erosão corroeu o tufo e as diferentes camadas de rochas que estavam embaixo dele. Rochas tipo Muito basalto, pica. que é outro tipo de rocha escura vulcânica e é mais resistente que o tufo, resultando na formação de grandes estruturas Rapaz. parecidas com chapéus no topo de Rapaz, colunas que chapéu! parecem chaminés. Com estruturas cavernosas escavadas nas laterais das chaminés, as pessoas começaram a usá-las como casas naturais. E desde então, os turistas têm visitado o local, onde milhares de pegadas desgastaram pequenas escadas naturais na pedra macia. É impressionante observar um exemplo tão poderoso da Isso é ação do legal, tempo isso com é seus legal, próprios olhos. isso é legal. E eu acabei de perceber que isso significa que eu estava trabalhando enquanto deveria estar de férias. Mas valeu a pena. A ponte Golden Gate, em São Francisco, é um monumento incrível, que resiste às provas do tempo desde que Chapéu. foi construída em 1937. No entanto, a parte mais impressionante aqui não é a ponte em si, e sim a Se eu área moraria próxima a ali, ela, nem chamada fudendo. Fort Point, que chama a atenção. Aqui, as imensas correntes de ferro demarcaram a beirada da calçada, ao longo da baía durante anos a fio. Mas em que alguns foda. pontos, os Parece elos da corrente madeira, parecem pô. ser feitos de madeira. Parece Eles são marrons, madeira. rachados e parecem ter farpas. Mas como isso é possível? Bom, essas imensas correntes são feitas de ferro forjado, que é o ferro que foi aquecido e trabalhado com ferramentas de impacto, ao invés de ser derretido e colocado em moldes, como o ferro fundido. Pela forma como ele é trabalhado e moldado, o ferro forjado é bastante granuloso, assim como a madeira. Então, em áreas altamente corrosivas, como na Baía de Água Salgada, o ferro forjado enferrujado revela suas camadas granulosas, ficando com essa textura parecida com madeira. Muito Eu me foda. pergunto se as correntes É ainda ferro estão fudido. fortes como ferro, ou Ferro se a fudido. erosão fez com que elas ficassem frágeis, como madeira podre. Mas e você? O que acha? Diz aí nos comentários abaixo. Eu não sei Sabe o que é melhor? Se eu tivesse feito essa piada do ferro fudido, você ia estar, meu Deus do céu, Leozinho. Oh, meu Deus do céu, Leozinho, que piada ruim. Mas como é vocês que faz? Ai, ai. quanto a você, mas nada me deixa mais incomodado do que uma torneira pingando. Não é apenas o barulho, é o medo de que o pinga-pinga constante vá desgastar um pedaço da pia. Ah, você acha que eu tô exagerando? Bom, então olha só pra isso aqui. Essa imagem publicada no Reddit pelo usuário Centro99 foi Parece um bacon. tirada em um banheiro público. Ok, eu admito. Isso não foi causado por uma torneira pingando, e sim por um dispenser de sabonete pingando. O fluxo constante da substância alcalina corroeu uma parte bem específica do aro em volta do ralo, expondo as diferentes camadas de metais que compõem a peça. Bom, eu não sou encanador, mas eu acho que essas partes alaranjadas e amarelas são feitas de cobre e latão. Se tiver Ai, ai, fudeu. mas eu acho que essas Agora partes fudeu, alaranjadas e né? amarelas são feitas Ai, agora lascou. Aí fudeu mesmo, viu, bicho? Meu amigo. de cobre e latão. Se tiver algum É cobre zinco, mano. encanador entusiasta assistindo o vídeo, por favor, diz aí nos comentários abaixo se eu realmente estou certo. Ah, e agora, para a minha Imagina, parte mano. favorita dessa série de vídeos, a participação dos inscritos. Vocês se mantiveram atentos a outros exemplos que mostram o poder do tempo, e alguns são tão bons que eu simplesmente tenho que mostrar para todo mundo. Como esse aqui, por exemplo, enviado por Davidson Bock, É que sinuca? tirou essa foto de uma mesa de sinuca em um bar chamado The Chicken Chicken Box, Box. em Nantucket Island. Anos de clientes andando de um lado para o outro ao redor da mesa desgastaram o chão em um aro, fazendo parecer que a mesa foi colocada em uma moldura. Muito boa, Davidson. Outro de nossos inscritos, Léo, da Finlândia, Eu? enviou essa incrível comparação entre um cadeado de bicicleta velho e um novo. O cadeado da esquerda tem cerca de 5 anos de uso e desbotou o seu tom de laranja brilhante original, até ficar um bege pálido. E o tempo também trouxe algumas mentira, mudanças Fel, não. no design da peça. O formato Mentira, da chave mentira. mudou e a Eu nem moro na Finlândia, é mentira. tranca está em um lugar diferente. Isso mostra que o tempo também pode ser responsável por melhorias, e não só destruição. E finalmente, temos essa fantástica comparação enviada por Omer Imbar, que colocou uma colher nova ao lado de uma colher de madeira, que seu pai comprou há mais de 20 anos, e que sua família usa para cozinhar todos os dias. Meu Deus. Embora não há como saber se as duas colheres são exatamente do mesmo modelo, a da direita está tão desgastada pelo uso que a parte inferior Meu já Deus. está quase tão fininha quanto o restante do cabo. Aparentemente, essa família adora cozinhar.
Muito obrigado a todos que mandaram fotos pra gente. E se você quiser enviar os seus próprios exemplos do poder do tempo, é só enviar pra gente no e-mail. E quem sabe, você pode aparecer no próximo episódio da série. Acho Vou enviar a mãe de Cauã quando era mais nova aí agora. Acabada velha. que é isso. Mas antes de acabar o vídeo, Arrombada. por que você não diz aí nos comentários E aí, qual Chipe? desses exemplos você mais gostou? Como sempre, muito obrigado por assistir e até a próxima. Bom vídeo, bom vídeo. E gorda, bom vídeo.